Bom, semana passada eu trouxe a minha opinião com argumentos sobre o novo spin-off de Jujutsu Kaisen, o tal do Jujutsu Kaisen módulo. E bom, ao ler o segundo capítulo, percebi que muita coisa que eu havia reclamado e achado ruim no primeiro capítulo é resolvido aqui, nesse segundo capítulo. E como o vídeo sobre a minha opinião foi bem, com resultados positivos, achei justo trazer a minha atual opinião com relação ao segundo capítulo de Jujutsu Kaisen módulo. E se você ainda não leu, já aviso que teremos spoilers. Mas como não se trata de uma review, não irei revelar todos os detalhes. Na real, longe disso. Mas e aí, será que Gege Akutami, autor de Jujutsu Kaisen, será digno do meu perdão? Ou será que eu preciso odiá-lo ainda mais? Eu sou o Marmota, artista e criador de conteúdo, e se gostou da vibe desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, deixe seu hype e, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E bom pessoal, Jujutsu Kaisen módulo capítulo 2 tem vários pontos positivos, mas também tem pontos extremamente negativos. E esse início do capítulo me deixa confuso com relação às minhas opiniões. O capítulo se inicia com Usami, o mestre de Yuka e Tsurugi, os protagonistas desse mangá, se apresentando aos Shimurianos, os aliens desse spin-off. O interessante é que todos os diálogos, apesar de serem expositivos, demonstram uma preocupação com relação ao contato do Japão com esses alienígenas. Há questionamentos éticos e decisões políticas envolvidas. Até mesmo o básico, como doenças e bactérias alienígenas e sua possível hostilidade, são abordadas, apesar de eu achar que soa um tanto quanto xenofóbico. Mas vou passar um pano, pois acho que eu agiria da mesma forma com relação a aliens. E só de se preocuparem com esses detalhes, para mim, é um ponto positivo. Eu queria ter visto um pouco mais desse contato que, apesar de possuir esse ponto positivo, tudo é decidido muito rápido. Sei que seria chato, é um momento chato da história, mas acho que precisaria de mais páginas e até mesmo mais conflitos, sob o ponto de vista não só do Usami, que é quem acompanhamos, mas também da visão dos Shimurianos. Até porque não dá pra entender de fato o motivo dos aliens estarem ali. Ainda não estou convencido desse tal refúgio que os aliens buscam na Terra. Mas após os aliens demonstrarem que ambos não agirão com hostilidade, um ser extremamente poderoso surge, deixando os feiticeiros Jujutsu ali presentes preocupados, associando tal ser poderoso a Ryomen Sukuna. Olha só, gente, referências a Jujutsu Kaisen original. Outra coisa interessante é que, além da preocupação com o poder dos Shimurianos, existe uma preocupação internacional. O que será que irá acontecer se outros países souberem que aliens poderosos estão sendo refugiados no Japão? O que sabemos é que uma guerra deve ser evitada a todo custo. Intrigante, será que apesar dos poderes Jujutsu serem desenvolvidos apenas no Japão, apesar de algumas exceções, será que humanos de outros países teriam outros tipos de poder que ameaçam a soberania japonesa nesse aspecto sobrenatural? Interessante. Com um retrogosto de xenofobia, mas vou passar pano, até porque uma verdadeira conciliação entre aliens e as nações da Terra parece ser o objetivo de Usami. Então voltamos aos protagonistas que, pelo incrível que pareça, eles estão agindo de uma forma que me surpreendeu. No primeiro capítulo, os irmãos viviam brigando e pareciam não ter nenhum tipo de conexão, apesar de serem irmãos. Mas aqui, eles estão agindo como pessoas de verdade. Se eu tinha perdido o interesse pelos personagens no primeiro capítulo, aqui meu interesse por eles e pela história deles retorna. Aonde esse Tsurugi consciente e humano estava no primeiro capítulo? Ah, ele foi dar uma volta, né? Ficou em off quase o capítulo inteiro. E bom, eles estão ali discutindo se o Maru é ou não é um alien e que não deveriam sair perguntando a ele sobre isso. Gostei bastante do diálogo dos irmãos. Pode parecer uma conversa boba, mas isso fez falta no primeiro capítulo. Irmãos agindo como irmãos. Então a história retorna minutos antes, quando eles estão interrogando o sequestrador do capítulo anterior. Ele mostra saber sobre os Shimurianos, suas tecnologias e como conseguiu tais informações. Tal diálogo tem uma interação boa entre os personagens, mas achei que o sequestrador revelou tudo muito fácil. Mas passo pano também, pois ele parece preocupado com o poder dos alienígenas. Tô passando bastante pano, né?
Os irmãos então partem por mais informações sem querer que seus superiores saibam. E acho que toda a trama deveria seguir esse ponto. É muito mais interessante quando irmãos, mesmo com suas diferenças, partem para uma aventura juntos. Por mim, eles poderiam encontrar o Maru nesse ponto da história, ao invés dele ser simplesmente jogado no primeiro capítulo. É nessa parte que eu comecei a ser atraído pelos objetivos dos protagonistas. Eles possuem uma sinergia. Enquanto Yuka quer um anel, mas não pode ter, Tsurugi tem a posse do mesmo, mas sempre quis entregá-lo à irmã, que não é digna de merecer esse anel. Fora que existe todo um paralelo deles quererem ser como os seus avós, Yuta e Maki, e eu achei isso incrível. E aqui tá tudo funcionando, foi tudo perfeito. Aonde esses dois personagens estavam no primeiro capítulo? Então somos direcionados a Maru encontrando seu irmão. E aqui a coisa fica mais ou menos. Os diálogos mais expositivos estão aqui, o irmão do Maru, o Cross, parece ser o típico vilão básico de anime. Ele não se interessa pelos hábitos humanos e menciona até mesmo um possível conflito se tudo der errado, ou não ser da forma que eles gostariam, pois talvez essa preocupação dele seja algo paralelo à preocupação do Sami do início do capítulo, mas como sabemos que esses caras são, de certa forma, a personificação do Sukuna, moralmente os associamos aos vilões da história. E esse diálogo todo é bem fraco. Fora que seria muito mais legal se a gente tivesse acompanhado o Maru conhecendo a Terra sem se associar aos guerreiros Jujutsu, Yuka e Tsurugi, ao invés de ele ser encaixado sem mais nem menos por esses superiores. Outra forma interessante de abordar a história é se o primeiro capítulo focasse apenas na Yuka e no Tsurugi, enquanto no segundo capítulo focasse apenas no Maru, e eles se encontram no segundo capítulo ou no final do primeiro capítulo. Bom, pelo menos eu acho mais interessante assim, não sei vocês. Mas enfim, não vou ficar reescrevendo a história, não tô me pagando pra isso. E aí, o capítulo se conclui com Tsurugi se encontrando com Cross, formando talvez um outro paralelo, tanto com a visão preocupada do Sami, como mencionei anteriormente, mas também criando aquela rivalidade, como foi nesse momento com Tsurugi. Enquanto Maru tem paralelos claros, porém positivos com Yuka. E isso achei muito legal. Aqui forma o Yin e Yang perfeitamente. E bom, esse foi o segundo capítulo de Jujutsu Kaisen módulo e... como perceberam, eu gostei desse capítulo. De verdade, muita coisa que eu havia reclamado consegui superar aqui. A interação entre os irmãos, a personalidade de cada um e até mesmo seus objetivos. Mas claro, será que eu perdoo o Gege Akutami? Mas nem fuder. A ambientação ainda se mantém precária. Quase nada parece ter uma ambientação futurística. Os aliens ainda é uma ideia bem estúpida, na minha opinião, já que tá quase definido que o Sukuna é um alien, e isso cheira a Boruto nível pior do que no primeiro capítulo. O design do chifrudão lá é bem da hora, mas parece que será aqueles vilões sem profundidade nenhuma, pois o vilão que deve ter a tal profundidade, supostamente será o Cross. Mas agora, o pior pecado dessa história é que em nada me lembra Jujutsu Kaisen. Como que uma série que página sim e página não faz referência ao mangá de Jujutsu e mesmo assim em nada se assemelha? Eu tô literalmente lendo outra coisa. Literalmente. A história ainda toma decisões ruins, mas parece que teremos protagonistas mais interessantes dessa vez. Será que teremos uma ótima conclusão? Será que a origem do Sukuna ainda pode me surpreender e ser de fato interessante? Bom, se curtiu o vídeo, deixe seu like, comenta aí o que achou, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo!